Paz esteja com você. Hoje falaremos sobre Salmos 17, nesse projeto em que eu me dedico a ajudar vocês a entender, a palavra de Deus. E juntos nós entendemos. Tanto eu cresço em graça e você também. Em Salmos 17, o texto diz assim. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar também. Ouve, Senhor, a minha justa queixa e atenta para o meu clamor. O salmista, assim como boa parte dos judeus, eles tinham o Senhor como o seu justo juiz, aquele que julgava suas causas. Então, hoje em dia nós temos, vivemos no Brasil, nós temos o governo, o Estado, e o Estado ele prepara um juiz de direitos que é pago com salário público e assim ele faz o seu trabalho julgando as causas e estabelecendo um culpado e um inocente. Nesse caso, os hebreus, eles faziam isso com o Senhor. Então, esses salmos é Davi apresentando a Deus a sua causa. E é uma oração. Então, esse salmo é a descrição de uma oração. Isso nos mostra o seguinte, que nós não devemos nos vingar-nos, mas apresentar ao Senhor a nossa causa e esperar que Ele entre com providência para nós. Atenta para o meu clamor, dá ouvidos para a minha oração, que não vem de lábios falsos. Ou seja, Davi aqui ele está deixando bem claro que ele não estava fazendo uma falsa acusação. Hoje em dia, por causa do movimento feminista, nós estamos tendo ondas e ondas e ondas de várias falsas acusações, feitas aos homens que visam destruir a vida deles com militância jurídica. Mas, diferentemente desses tempos tenebrosos modernos que nós estamos passando hoje, Davi ele não estava fazendo uma falsa acusação. Então ele já começa se justificando. Eu não estou falando nada fora da verdade. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, ou seja, ele não vai aumentar nem diminuir. Ele vai dizer apenas aquilo que é justo sobre o que essas pessoas fizeram. Apenas o que é justo sobre o que eles fizeram. Como fazem os homens, minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Ou seja, Davi ele está acabando de dizer o seguinte, parafraseando aqui para o nosso discurso moderno, Eu queria sair com o porrete e quebrar essas pessoas na paulada. Eu queria matar. Ou seja, pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Ou seja, ele está cheio de ira, de revolta, mas ele não vai lá devolver aquilo que fizeram a ele. Ele não vai fazer justiça com as próprias mãos. Ele não fará. Então, o que foi que segurou ele para que ele não faça isso? A palavra dos teus lábios, a palavra de Deus. Então ele pensou, bem, eu posso me vingar por conta própria, ou eu posso seguir aquilo que nós conhecemos sobre o Senhor e levar até ele essa causa e esperar que ele faça a minha justiça. E foi isso que ele escolheu, ou seja, ele não foi lá devolver com violência tudo aquilo que ele queria fazer. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Veredas é um sinônimo para caminho. Os meus pés não escorregaram, ou seja, foi por um triz, mas eu não fiz vingança por conta própria. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas. O Senhor é um Salvador e Ele nos salva por amor. Não é por mérito, mas é por amor. Os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Menina dos teus olhos, como nós vemos aqui no rodapé,
é uma metáfora hebraica convencional da proteção contra a opressão. Assim como a sombra protege do calor opressor do sol quente no deserto, os reis eram mencionados como sombra daqueles cuja proteção dependia deles. Da mesma maneira, o Senhor é a sombra do seu povo. Esconde-me à sombra das tuas asas. Asas é uma metáfora, uma outra metáfora, né? São duas metáforas em uma frase só. Uma outra metáfora para alcance da proteção. Então Deus é como uma águia, ou como um... Esqueci, tem o nome da árvore, o nome da ave maior do mundo, eu esqueci agora, mas tem uma ave enorme. Quando ela abre as asas, ela cresce assim para os lados de maneira colossal. Então, quando ele diz, protege-me como a menina dos teus olhos, o que ele quer dizer é o seguinte: na época da monarquia, essa frase ela era usada para significar, né, que tal pessoa estava sob a proteção do rei. E quando ele diz debaixo de suas asas, quer dizer que esse rei ele tem um alcance de proteção muito grande, porque o poder dele é muito grande. Qual é esse rei? É o próprio Senhor, né? Protege-me nas sombras como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Não sei se você sabe, mas o rei Saul, ele perseguiu para matar Davi. Absalão também perseguiu para matar Davi. Então, Davi, ele ficava com emoções de raiva, de violência, de vingança, mas ele não fazia. Ele só conseguiu, digamos, passar nesse teste porque ele orava no lugar de se vingar. Então, ao invés de se vingar daqueles que queriam destruí-lo, mas não só esses dois, estou citando apenas dois da história de Davi. Ao invés de se vingar, ele vinha até o Senhor e apresentava a causa a Deus e aguardava dele a solução para esse problema. Da mesma maneira, você devemos fazer. Não buscando nos vingar, mas deixando a vingança para o Senhor. Dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Quanto a mim, feita a tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a sua semelhança. Nas notas de rodapé diz assim: reconhecerá e reivindicará a inocência justa do pedinte. Ou seja, verei a tua face. Quando despertar da noite da morte, em contraposição radical com o destino dos homens desse mundo. Ao ver a tua semelhança, assim como Moisés vira a semelhança do Senhor. Então, né, Davi, ele quer dizer que quando o Senhor fazia a justiça dele, ao mesmo tempo é um decreto de que Davi era inocente. Assim era a forma como Davi pensava às vezes, né, de maneira humana, de que Deus ele só justifica o inocente. O culpado, ele deixa a revelia aos seus próprios, à sua própria sorte, às próprias consequências do que fez. Mas com o conhecimento da graça de Deus, nós sabemos que Deus, na verdade, ele justifica o ímpio. Então, até mesmo aquele que é culpado e que é mau, de fato, Deus justifica este. Mas, veja bem, ele diz, quando despertar, ficarei satisfeito ao ver tua semelhança. Despertar no sentido de ressuscitar, né?
ou no sentido de ressuscitar, e verei a sua semelhança. Assim como Moisés, ele viu a face de Deus, Davi, ele verá um corpo glorificado, e com esse corpo glorificado, ele será ainda mais parecido com Deus, com o próprio Senhor. Nas notas de rodapé, também diz assim que a palavra dos teus lábios, no verso 4, a vontade revelada de Deus, mediante a qual tornou conhecidas as veredas pelas quais as pessoas deviam palmilhar. Bem, então, o Senhor, ele é tão bom, que ele revela a nós a sua verdade. Ele revela a nós o caminho que nós devemos andar. Isso é graça de Deus. É um favor que nós não merecemos. Por quê? Porque Deus, ele poderia nos deixar a nossa própria sorte. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele nos ama. Então, como ele nos ama, ao invés de ficarmos à nossa própria sorte, né, a revelia, não, ele pega o seu amor e ele traz a nós revelação de sua vontade, para nos dar uma chance de salvação, porque Deus não deve nada a ninguém. Ele não deve a você salvação, cura, libertação. Como que você poderia fazer Deus se tornar o seu devedor? Há alguma coisa que você venderia para ele? Ou que tipo de direito você teria de exigir de Deus alguma coisa? Então, tudo o que ele fez, quando ele revelou a sua vontade, a explicação, a raiz da motivação para isso, foi o seu amor. Por quê? Porque nada do que você tem poderia justificar essa graça que você recebe. Não seria, porventura, o fato de que Deus deve a você alguma coisa, você tem algum tipo de virtude que Deus ele quer em você. Então, tudo que nós recebemos do Senhor, é mediante esse amor. Então, você tem um grande privilégio de conhecer a graça de Deus, o Evangelho e o caminho que Ele quer que você ande. Isso é a manifestação de um amor fiel, de um amor leal. Um amor leal a si mesmo. Porque Deus não é fiel a nós, porque nós não podemos exigir nada dele, mas Ele é fiel a si mesmo. O fato de que Ele ama leva Ele a ter essas atitudes que nos criam as oportunidades para que nós possamos ser salvos. Meu Deus, vem sobre essa pessoa, fixando essa palavra, gravando com estilete de ferro no coração dela. Que ela, em nome de Jesus, no dia da dificuldade, da ira, da raiva, do desejo de vingança e de violência, da ansiedade, ela possa se render aos seus pés. Ela possa se render aos seus pés. E, se rendendo aos seus pés, que ela venha a não se vingar, mas deixar nas suas mãos a vingança. Primeiro, porque o Senhor é aquele que tem uma vingança muito melhor do que a nossa. E a sua vingança, ela não é para destruição, mas para salvação. Que em nome de Jesus, o Senhor possa trazer a paciência e a sabedoria para que essa pessoa descarregue as emoções ruins sobre o Senhor, assim como o seu servo Davi fazia. E que o Senhor, em troca de toda essa violência, essa raiva e essa ira, traga paz, alegria e justiça, completude. Que a sabedoria do Senhor esteja presente sobre essa pessoa. Assim seja, no nome de Jesus.